eu tava comentando aqui com a galera, a Kali, ela não pôde estar presente aqui ao vivo, pelo menos por enquanto, porque ela tá resolvendo uns problemas pessoais. Mas eu estou aqui representando e eu sei que ela vai vir daqui a pouco no chat, nos mandar as perguntinhas dela. Eu quero começar agradecendo o Ricardo, o Firmamundo, dono. Calma aí, que eu tô preparada. Do nosso livro do mês, que foi o livro que abriu o nosso clubinho, né? Então, eu queria agradecer por ter dado esse voto de confiança pra gente. Posso dizer assim? Posso. E assim, a gente começou com o pé direito, viu? Eu queria começar parabenizando pela história, eu queria começar parabenizando pela sua carreira, pela forma como você é autor, e agradecendo, né, por ter vindo falar conosco. E você tá preparado? Bom, vamos lá. Primeiro agradecer também aqui a oportunidade, né? A Kali quando falou, eu achei que é legal porque vale a corrente do bem que é feita, né? Que nem escolher não foi ONG, né? Mas o Eu Psico para ajudar, tal, que a Paula também está na estrada já faz um tempo, né? Então, para mim, valeu muito a pena. E é legal que também a gente conversa sobre o trabalho todo, né, do livro. Isso, para mim, é muito importante também, né? E agradecer vocês também nessa parte. Agora, sobre estar preparado, vamos ver como é que vai ser aí, né? Não, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Eu sou a Dudas, para quem não me conhece, e eu tenho o costume de começar as minhas lives, minhas entrevistas, perguntando quem é você, quem é o Ricardo, quem é o Firmamundo. Bom, meu nome é Ricardo José Dunder, eu sou biólogo de profissão e escritor de paixão, ou de repente vice-versa, né? Um pouco de tudo, né? E eu gosto, assim, tenho as minhas paixões, a minha esposa, meu filho, a jabuticaba, né? E também a escrita, né? Assim, de universos fantásticos, né? É algo que eu gosto bastante de fazer. E assim, vou trabalhando nisso, é algo que eu curto bastante. Nas horas vagas gosto de jogar RPG de mundo aberto no videogame, é algo que eu curto bastante, né? Que ajuda um pouco a fomentar a imaginação, né? Para estar criando as coisas depois. Basicamente é isso. Trabalho como biólogo, trabalho na Prefeitura de São Paulo, no Laboratório de Análise de Água e Alimentos. E vou tocando a vida desse jeito. Bom, se você que está nos assistindo tem alguma pergunta, pode mandar que a gente vai... Hoje a gente vai descascar o autor, a gente vai tirar todas as informações que a gente quer saber sobre esta obra. Eu queria começar te perguntando como surgiu a ideia do Firmamundo. Certo. Ele começa, né? O Toca, que tá aí, já sabe. Ele surge no momento em que minha mãe quer comprar um computador para o meu pai. E quem que manja de tecnologia aqui em casa é a Sá, minha esposa. Só que a gente precisava distrair minhas sobrinhas, né? Para elas não saberem, não contarem para ele. E aí falaram: você cuida delas, Ricardo? Eu falei: cuido. Só que eu já não tinha mais o que fazer, de brincadeira, etc, né? Aí eu sentei com as duas no sofá e falei: ó, vou contar a história na época era a Princesa dos Catatais, né? Por quê? Porque a minha sobrinha mais nova, Helena, eu achava bonitinha ela falando catatal, que ela trocava o C pelo T, então saía, eu chamava ela de catatal, e ela ficava: eu não sou tatatal, parecia uma metralhadora. E aí eu comecei com essa história, e eu trago o ponto que ela começa, a gente como autor, né, nunca começa de algo assim, lá do comecinho. A gente sempre põe o herói no ápice e tal, e é aquele ponto entre o rei e o coquinho ali e tal, né, não posso dar spoilers, mas foi a primeira parte que eu contei para elas. Tá. Passado uma semana, minha sobrinha chega, a mais velha, né,
chega, a Júlia, no caso, chega e fala: ô tio, e aquela história? Termina de contar. Aí eu falei: putz, mas vou falar do quê, né? Aí eu comecei vamos falar das chinchilas ninjas. Inventei algo das chinchilas e a partir dali começou a virar uma rotina. No quarto encontro com a minha sobrinha, que eu estava contando história, minha esposa falou: por que você não põe no computador, tal? E a partir daí eu coloquei no computador e começou a sair, chegamos nisso que está aí hoje, né? Eu conheço pouco o Ricardo, né? Conheço o Ricardo através da Kali, através do Toca. A gente se conhece, mas a gente não é tão íntimo. Mas agora você falando, me veio uma coisa que era uma pergunta que eu iria fazer. Eu iria te perguntar se você era um cara muito família. Eu tenho certeza que sim, porque quando eu precisei de contatos de cuidadoras de crianças, me indicaram o Ricardo como um pai maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, para conversar e ver se ele não tinha indicação, porque ele tem crianças na família. E quando eu li, eu tive essa sensação, sabe? Tipo, de um apego familiar, de uma coisa muito, muito família mesmo, assim, sabe? Eu ia perguntar se você tinha filha menina, porque eu sabia que você tinha um filho, né? Então, talvez a sobrinha tenha influenciado na questão de, talvez, personalidade dos personagens, mas também esse apego, essa coisa que você lê e você sente um conforto. Certo. Girou muito em torno delas, né? Essa coisa. Tem influência literária também, né? O Crônicas do Gelo e do Fogo, né? O Game of Thrones é uma influência, pode-se dizer, estruturação de capítulos, tudo é um espírito guia, né? Tem personagens que são inspirados no Ned Stark ali, né? Só que de uma maneira menos trágica. E eu procurei, assim, trazendo para as minhas sobrinhas, eu não podia, por exemplo, pegar e fazer algo, né, com derramamento de sangue, assim, né? Sim. Então, foi algo mais para elas se distraírem, assim, para ir abrangindo mais coisas para elas. Minha irmã depois elogiou, falou: o vocabulário da Júlia aumentou, porque você usa termos, e às vezes ela não entendia, a gente ia lá no Google e colocava, que nem ravina, o que é uma ravina? Aí é uma entrada que dá para o mar, tal. Ia trazendo esses elementos, né? Foi nesse sentido, assim, nessa parte, né? E, assim, gosto muito, né, meus sobrinhos no geral, né, por assim dizer. Sim. Eu achei muito genial, assim, quando você começou a contar aqui, eu pensei, talvez tenha uma influência. Talvez não seja uma influência direta, mas uma influência. Temos perguntas. Perfeito. Gosto muito dessa pergunta. A Lali perguntou, vamos ver se vai aparecer na tela. Eu acho que o Instagram está me boicotando. Mas a Lali perguntou se algum personagem foi inspirado em alguma pessoa da sua vida. Olha, isso daí, assim, essa pergunta, a Lali chegou dando carrinho pesado, né? Foi até pauta com a psicóloga, tudo, né? Então, foi algo que surgiu assim, tudo, né? O Padeiro Sapinho tem uma influência, tudo. São alguns elementos que estão ali presentes. Mas eu procuro focar mesmo em coisas que surgem na cabeça mesmo, né? Assim, eu acabei vendo das perguntas, tá? O Wagner, meu primo, um abração, Vagninho, ele perguntou se teve bloqueio criativo, algo do tipo, né? Para essa primeira história, não. Ela fluiu bem, assim, foi de cabo a rabo. Eu acho que eu fiquei tão imerso nela que eu fui. Ela aconteceu. Já a segunda saga, que ainda é um projeto mais longo, mais para frente, aí tem um ou outro ponto assim que eu coloquei na história, só que eu fico na dúvida se eu vou dar sequência nele ou não. Assim, como ainda não está publicado, ainda posso tirar ou não, tô vendo, né, para não ficar algo massivo ou chato dentro da história, né.
Mas foi isso. Vamos, seguimos. O Toca perguntou de onde veio a ideia das libélulas. Libélula, perfeito. Eu gosto muito de dragões, Pégaso, Grifo, só que esses daí já estão tão explorados, né? Que nem dragões você tem o Smaug no Senhor dos Anéis, você tem a Safira no Eragon, você tem o Balerion lá no Game of Thrones, o Drogon, né? Agora tem a Casa do Dragão, que tem um monte, né? Então, eu falei, não tem que ser dragão, Pégaso também no Percy Jackson aparece, Grifo, você tem o Bicuço, né? Tem a Anne também, que escreveu muito bem, ela tem os grifos dela ali. Então eu falei, caramba, o que eu faço, né? Aí o lado biólogo fluiu, porque a gente tem no mundo dos invertebrados, assim, as libélulas são predadores fantásticos, vorazes, né? Você pega a larva delas, é até utilizada para combate a dengue, assim, né? Que as larvas elas comem, né? A larva do Aedes. Então eu falei, por que não uma libélula? Tem de tanta cor, tanta variedade, que acho que vale a pena colocar na história, né? E aí, não sei se vai ser pergunta, mas eu trago esse gancho que é o Firmamundo, eu não coloquei escala na história, né? Assim, as libélulas são gigantes, mas o comecinho dele você não sabe se os catatais são pequenos ou são pessoas de porte normal. Eu adianto aqui que eles são pessoas de porte normal, seria. Né? E as libélulas são gigantes. O Toca comentou que a dona Tânia disse que a sua paixão por biologia ela é clara no livro. E eu ia falar sobre isso. Eu até anotei. Quando você disse que você é biólogo, eu já anotei aqui que era tópico nas minhas perguntas. E eu acho que isso ficou muito claro. E eu achei, eu vou até pegar aqui, ó, se vocês me permitem, pegar as minhas anotações no próprio livro. Porque eu achei muito genial, mas eu tenho problema de dicção, eu não sei se eu vou saber falar os trocadilhos com os nomes dos animais. Eu achei muito bom. Eu achei. É sério. Olha, tem o faganhoto. Eu tenho que parar e pensar, gente. Vocês, por favor, me respeitem. O cavalito. Eu achei muito bom. Tem o gacato. Eu achei genial. Eu lia e eu pensava assim, ó, eu preciso ler isso pro meu filho. Meu filho precisa ler esse livro. Porque ele vai amar. Foi para criança, né? Então tinha que ter esses elementos, né? Os faganhotos foi uma brincadeira com gafanhoto, né? Por assim dizer. Mas que o meu filho tá aqui do lado, eu tenho que ficar de olho no que ele tá mexendo. Filhão, não mexe aí, tá? É da mamãe. Né? Não mexe. Né, que nem a brincadeira com os gafanhotos, só que eu falei, não vou botar um gafanhotão lá, vou emendar. Aí saiu aquele híbrido com camarão. O gacato, ele foi inspirado. Lembra um desenho chamado Marsupilami? Não, não esquenta não, tranquilo. Tinha o Marsupilami, ele inspirou um pouquinho ali, são alguns pontos. Os cavalitos, esclarecido na segunda saga, que eles são tipo do porte de potros, assim, né? Eles são menores um pouco, né? Que até é uma conversa com entre dois personagens que um fala, mas os catatais, tipo, vocês tem esse cavalito, isso é do porte de um potro, para que serve esse cavalo, né? Um negócio assim, mas tinha outros elementos ali, mas eu comecei a achar que ele estava. A obra, à medida em que ela foi avançando, ela não ficou tão infantilizada, então eu mudei muita coisa. Né? Então, por exemplo, tinha vaquitas, ovelhitas, aí eu fui lendo e falei, não, chega, cavalito eu deixo. Agora, esse daí não. São alguns dos elementos que vêm ali. Mas ela ficou uma história tão gostosa de se ler, tão boa, que a gente tem muitas tiradas, muitas tiradas. Eu lembro da nossa outra live que a Kali participou, que a Kali falou que as marcações dela são só marcações com nomes de comidas, né?
E aí eu ainda tava no inicinho, assim, quando a gente teve aquela live, e eu fiquei pensando, toda vez que eu abria o Kindle pra ler, eu abria o tablet pra ler, eu ficava pensando assim, ó, mas por que será que elas só fez marcações de comida? Porque, minha gente, não estão entendendo a quantidade de marcações que eu tenho. E aí eu pensava assim, por que será? E aí quando começou a chegar as tiradas, né, das comidas, eu comecei a pensar assim, ó, agora eu tô entendendo a Dona Kali. Agora tá fazendo sentido. Mas eu gostei muito. E eu gostei muito dos nomes das chinchilas, assim. Por favor. O... É uma inspiração nas Tartarugas Ninja ali e tal. Só que, assim, eu não ia colocar nome de pintor renascentista, né? Tinha que ser algo. E, novamente, era para criança. Falei, pô, vai ter nome de fruta, acho que vai cair legal ali, né? Muito legal. Então, foi esse elemento que eu coloquei. E, por exemplo, os esquilos, que são um contraponto delas, né? Eu tinha me inspirado muito em frutos secos, né? Castanha, avelã. O problema é que tem pouquinho, eu conheço pouco, então eu tive que fazer algumas adaptações que ficam para a segunda saga ali, que é quando os esquilos aparecem de vez. Tem elementos ali, eles são citados, né? Que nem uma determinado personagem chama o outro uma chinchila de esquilo, e aí falam, pô, mas você é burro, eles não se bicam, não é para chamar a chinchila de esquilo, tal. Tem algumas coisas assim na história. Eu gostei que a história ela tem de tudo, né? Ela tem fofoca, ela tem comida boa, ela tem intriga, ela tem briga, ela tem uma questão familiar, ela quer uma disputinha de poder, ela tem animal que voa, rixas, assim, ela tem de tudo. E você lê numa sentada. Você lê em horas, você senta pra ler, quando você percebeu, você terminou de ler. Foi uma tirada maravilhosa. E assim, o Firmamundo, ele é o criador, ele é citado muitas vezes, né? O que a gente pode esperar do Firmamundo? Ele é como se fosse o universo ali, o planeta, né? Aquela inspiração de hipótese Gaia, tal da biologia, que a Terra é um organismo vivo, né? E ele tem ali dentro dele, ele tem as divindades, as construções todas, que eu tenho que tomar cuidado para não escancarar, né? O que eu posso trazer assim de elementos é que as primeiras criações deles deram errado, que foram as bestas de fogo e gelo, né, e deram origem a uma casta pior ainda, que eram as bestas das cinzas, né, são alguns elementos, então ele é obrigado a pôr uma outra criação no mundo para dar conta disso tudo, né, então aí eu tenho que parar por aí, que é spoiler do segundo livro, mas... Eu amo que você deu vários spoilers pra gente já, eu adoro spoiler. Alguns, né? Alguns, mas teve algum... Foram algumas pinceladinhas, assim, mas o Firmamundo, ele dá essa ideia, né, do universo vivo, né, ali ele como um universo e como a divindade que tudo provê ali, né, ele se torna aquele mundo todo que existe e ele tem as manifestações dele ali, seja pelos tesouros do Firmamundo, né, pelos filhos dele que estão por aí, enfim, são alguns elementos que estão presentes ali. Eu quero saber como você... veio uma pergunta, olha. Lali, você veio. Sobre os pesadelos da Enigma. São spoilers do que está por vir desta guerra? Os pesadelos da Enigma, eles podem ser considerados spoilers do que vem, e eles narram o que aconteceu ali, porque ele traz, no pesadelo, tem uma personagem importantíssima do segundo livro ali presente, né, que é quem relê, né, assim, vê que ela tem um pesadelo, é muito nítida a descrição de alguém ali, né, e também assim,
narra ali um evento que ocorreu. Ela tem uma ligação muito próxima, né, com o gigante, com tudo ali, com os eventos que estão ocorrendo, né? Mas o pesadelo, aquele que é narrado ali, ele diz muito respeito ao que ocorre, né? Ao despertar, por assim dizer, né? Sim. E eu tô até procurando aqui. Eu tenho muitas marcações. Eu tava tentando achar a minha marcação favorita. Eu era pra ter separado antes da live, mas eu não pensei nisso antes. Eu pensei agora se vou achar minha marcação. É isso que eu acho, gente. Eu tenho muita marcação mesmo. Mas vamos fazer assim, ó. Enquanto eu procuro a minha marcação, conta pra gente sobre a sua história. O que o leitor pode esperar de A Predestinada dos Catatais? Certo. Vamos lá. A pergunta é: o que você está disposto a fazer para proteger aquilo que você ama? Essa é uma pergunta que é feita. Você vai resolver tudo sozinho? Como que você resolve isso? E qual fardo que você deixa para os outros no final disso tudo, das suas ações, né? Essa é a grande pergunta. Histórias do Firmamundo, ele aborda na Predestinada dos Catatais o reino dos Catatais, que ele sofreu no passado com algo, um tormento ali que apavorou todo mundo, e essas pessoas, né, esse reino foi destruído, né, na primeira grande cidade dele, e salvo por uma predestinada que era chamada a Estrelinha. Né? Nesse embate teve a questão do arqueiro que estava junto ali, e aí o arqueiro nunca mais foi visto e a ameaça ela foi posta para dormir e ninguém nunca mais soube de nada. Ela ficou escondida ali e aquilo virou um mito. Depois que virou um mito, ninguém sabia o que rolava, né, até que nasce a princesa do reino, né, filha do Alberto Locum e da Marina Mel. E todo mundo fala, pô, mas ela gosta de determinado artefato místico ali e tal, a criança. Aí fala, não, será que ela não é a nova predestinada? E aquilo gera aflição no pai, que fala, não, imagina, minha filha vai ter que se... Então tem esse problema todo, e no meio disso você tem, entre esse mito, né, dessa ameaça que há séculos desapareceu, você tem as intrigas palacianas ali, alguém querendo tomar o poder. Então, você tem reinos que são aliados e de repente alguém faz a volta num desses lados e desequilibra a balança toda. Quando essa balança é desequilibrada, um dos reinos vem à bancarrota. E aí, justamente no período mais difícil que está esse reino, você tem o surgimento, a volta dessa ameaça, né? Então, assim, você tem que lutar contra sua tristeza para estar de volta, né? Por uma questão de sobrevivência, né? É basicamente isso. É uma história sobre luto, sobre tristeza, sobre como sobreviver e seguir em frente, dar a volta por cima. Oi, Kali! A Kali tá aqui nos comentários, vamos ver se ela vai conseguir entrar com a gente, mas se ela não conseguir entrar com a gente, ela vai mandar as perguntinhas dela pelo chat ou pela questãozinha das perguntas. E... galera, o Insta realmente bugou pra mim, não tá mais aparecendo nada de pergunta, então mandei no chat mesmo as perguntas. Eu não achei a minha favorita, mas eu achei uma aqui que eu gostei muito, que foi o meu primeiro start de, tipo assim, cara, vai começar a dar muito errado. Vai dar muito ruim. Que diz assim, ó. Já dizia o ditado, tempos de paz levam a uma vida de paz. Todavia, acredito que tempos de paz nos deixam devagar e frouxos. Essa parte eu fiquei assim, ó, bem coisa aí. Bem pedrada, né? É algo... Porque é aquilo, às vezes você tá tão tranquilo que você não tá atento aos arredores, o que pode estar acontecendo, né? É aquilo, e tempos de paz acabam... É lógico, a gente não deve viver
neurose sempre, né? Mas também viver muito relaxado é complicado, né? Isso, E acho né? que foi isso. É um dos grandes erros de Gostei. Catatânia. E eu gostei que, assim, quando a gente começa com o caos, a gente fica assim, meu Deus, mas essa pessoa tá fazendo isso. E aí as coisas, as pecinhas vão se encaixando e é muito bom quando a gente vai fazendo todas as ligações. Se você que está nos assistindo não gosta de spoiler, você volta daqui a 3 minutinhos. Porque a Lali nos mandou uma agora que também é boa, mas ela provavelmente vai deixar um spoilerzinho para vocês. Que é assim, ó. Eu me perguntei muito se a Eulália se dá conta que ela é a princesa. E porque se ela descobriu, por que ela não foi devolvê-la para o rei? A grande pergunta é, será que ela não sabe demais? Que ela, de repente, ela reconheceu algo ali, tal, que pode ser problemático, né? Então, ela achou, ou então ela era só uma senhora e a menina estava muito debilitada e ela falou... porque assim, o relato que a gente tem é da época de tempestade, são chuvas terríveis, né? A gente está vendo isso agora, verãozão aí. Então, ela de repente não conseguiu, ou achou, não teve, ou achou prudente mesmo não levar, né? Teve alguma coisa ela tem ali que ela optou, né? Eu tenho uma que talvez você não queira responder. E tá tudo bem se você não quiser responder, mas eu preciso fazer essa pergunta. A gente vai chegar na intérprete? O quê? Qual é o segredo da intérprete? Por que a Eulália não quer levar na intérprete? Eu preciso muito de respostas. A intérprete é algo assim, ela vai aparecer no segundo livro. É uma das partes que eu mais gosto. Assim, falando, né, que mexeu bem assim comigo na hora de escrever. E já tem, quem quiser, se você quiser procurar, você acha a imagem dela no primeiro livro. Tá. Não é muito sutil, mas ela aparece. Assim, não a intérprete. Mas você vai ter que reler. Mas quando sair o segundo livro, se você pegar, você vai falar, agora faz sentido o que o Ricardo falou. Mas a intérprete, ela é uma parte assim, como é que fala? Ela relacionando, ela é a pessoa que no prólogo ela dá os 3 segredos que o arqueiro não quis seguir. Então, o epílogo do livro, se você reler, ela está lá. O epílogo do livro... chegar lá. Gente, como você terminou o livro dessa maneira? Da pessoa ali entalhando? Com tudo, porque assim, quando você faz isso com a gente, me deixa sem respostas e me diz que o livro 2 não está pronto ainda? Não, ele já está pronto. A gente, a Kali então, pode confirmar. Bora então, eu preciso desse livro. A Kali depois esclarece, ele já tá na fase de revisão. O que aconteceu, explicando um pouquinho. A Predestinada dos Catatais, ele era um livro único, né? Só que era uma lajota de 500 e poucas páginas. Para um autor iniciante, era complicado. Aí veio a questão da leitura crítica. Na leitura crítica, a pessoa que fez a leitura falou, Ricardo, eu acho que valeria a pena você rever e dividir em 2 volumes. Felizmente, ele tinha justamente aquela quebra ali, aqueles 3 capítulos finais ali que você olha e você fala, né? Porque aí, assim,
a gente pode pegar e ver, ele faz um gráfico, né? Ele está no ápice ali, aí ele dá aquela queda. Nessa queda eu quebrei o livro, eu separei, porque agora vem a subida. Não tem como os mocinhos tomarem tanto assim, prejuízo e ficar por isso. Então agora você começa a ter uma respostas e reações ali, né? Ele é pode-se dizer que a Convergência dos Reinos, ele é um livro muito mais ação, assim, ocorre muita coisa ali, né? Ele vem como um rolo compressor ali. Lali, eu quero dizer que a gente tá junta. A Lali mandou assim, para de fazer eu criar teorias. Eu acho que minha cabeça tá mirabolante aqui, ó. Pensando mil e uma possibilidades. Qual teoria que ela fez? Fiquei curioso agora. Conta aí pra gente, Lali, conta aí. Mas assim, por favor, a gente precisa desse livro. Vamos lá, dona Kali, revise logo pra gente lançar logo. A Kali comentou. A Kali comentou que a Eulália, que é a Lali. Lali, você é a Eulália, né? Por favor, não estou louca ainda nesse ponto. Que a Eulália gostou da representação da Eulália no livro. Ela comentou lá no nosso grupinho, no grupo do clubinho, que ela não tem o costume de ter personagens com o nome dela. E que quando ela viu que tinha uma Eulália no livro, ela ficou muito feliz. É legal, assim, não foi. Eu achei que era um nome, a personagem tinha a carinha de Eulália, então eu acabei colocando ali e falei. E é muito legal quando acontece esse tipo de coisa, assim, É muito legal. A pessoa ver o nome e falar, pô, que legal que colocou. Eu fiquei muito contente quando ela falou isso, quando ela trouxe. Já tem data. Explana a data pra gente. Nem a tia da Coca-Cola teve direito com o nome dela, mas você tem seu nome no livro. Agora, o que você faz? Você faz ele autografar com o seu nome desse tamanho. Coloca tamanho família, né? Exato. Lá. Algumas coisas, bom, Kali pode falar, depois ela põe escrito aqui sobre questões de datas, né? Quando que ele vai entrar, assim, a ideia que a gente tem é ele na Bienal, para quem quiser ter a duologia ali. Ele, para pegar a duologia mesmo, livro 1 e 2, né? Bom. Então, assim, ó. A gente já tem uma data no máximo na Bienal. Então, assim, tudo bem, este ano chega, mataremos a nossa curiosidade. Sim. Exato. A Lali disse que a teoria que ela criou é que a intérprete é alguém que já supostamente já apareceu. Sim e não. Ela aparece em algum ponto ali, uma citação, algo, e também num outro ponto. Não ela diretamente, mas ela surge num momento X ali. Mas há uma presença dela aí. Isso aí, se vocês quiserem me perguntar depois, dar uma relida pesquisando, vai estar lá. Eu estou em surtos aqui, ó, pensando. Eu quero. Eu não entendi o lance do tomatinho. Também não. Eu tô vendo, você tá percebendo também, né, o que ele tá fazendo. E ele e a Kali, eles vão ficar de complô, porque ela já sabe também tudo, porque ela já leu. Eu acho que a gente deveria ter acesso a esse livro antes dele lançar, pra gente ter todas as respostas. Vamos aguardar. O Toca, ele tinha perguntado antes se vão ter mais artes do livro, né? Vão, né? A Daniela Salomão, que é também uma ilustradora, que ela tem feito algumas artes para mim, tal. Eu fechei algumas artes com ela, né? Inclusive, uma dessas artes deve ser o pôster que vai entrar no Catarse, né? Na campanha lá, que é... Olha que lindeza, que lindeza.
Ah, Se você, Ricardo, não fosse o Firmamundo, quem você seria? de personagem ou geral? Geral. Nossa, essa pergunta foi difícil. Olha, tenho que tomar cuidado para responder as coisas, né? Mas, ah, é, provavelmente eu seria aquele cara, o coadjuvantão ali, ou algo do tipo, né? Um Jon Snow da vida que não sabe nada, né? Algo assim, né? Que eu comento dessas perguntas porque uma vez eu dei uma resposta tão esdrúxula que eu acho que eu perdi numa dinâmica de grupo de emprego por isso, né? Que na pergunta era, fala um ídolo que você tem. Eu falei os Simpsons. Pô, mas como é que eu boto isso? Eles fazem tudo de um jeito tão politicamente incorreto, tal. Eu falei, nossa, depois eu fiquei pensando o que que deu em mim. Que eu olhei assim e falei, provavelmente pai, mãe, Ayrton Senna e Jesus Cristo vão colocar. De fato, os três primeiros mandaram essa. Eu falei, eu tenho que ser o original, diferente, e mandei os Simpsons. Então eu sou meio destrambelhado para essas coisas, né? Mas assim, falando, quem que eu poderia ser nos Universos Fantásticos? Talvez o Cavaleiro das Cebolas, lá, o Davos Seaworth, do Game of Thrones, é um cara muito bonzinho, assim, eu gosto da personagem, a natureza dele é boa, assim, os coadjuvantes, né, os caras que estão ali, né, tipo NPC de jogo, né, seria algo assim. Tá, entendi. Aceitamos, aceitamos. Gostei da resposta. Legal. Eu gosto muito do início do livro, porque o início do livro ele começa já nos dizendo assim, porque às vezes os menores heróis carregam os maiores destinos. Então isso já nos mostra o que a gente vai esperar por aí, né? Mas assim, do seu livro, você falou de modo geral, mas do seu livro, você seria um catatal, você seria uma chinchila, você seria. Onde você estaria? Pode trazer um pouco de elementos da segunda saga ou não? Por mim, você pode contar todos os spoilers que você quiser, eu estou prontíssima. Vamos lá. Ou eu seria um videirinho, que é um outro reino que vive na cabeça do lobo ali, que, né, eles, né, trabalham muito com vinho, né? Eu gosto de vinho e tal. Ou seria isso. Ou tem também eu tenho uma série de contos que saem na Barbárie Fantástica, né, que é com uma temática mais adulta dentro do Firmamundo, que é uma dupla de aventureiros. É um capa-espada chamado Santelmo e Papafigo, né, que é o Vitorino Santelmo é um caça-prêmio que tem metade do corpo queimado, e o Papafigo, o Roger Papafigo, ele é um bardo com habilidades mágicas, e ele é mais encanadão. Eu gosto muito do Roger Papafigo, jeito bonachão, brincalhão, sarcástico, enquanto o Vitorino é muito mal-humorado, né? E o Papafigo, ele é um longínquo, ele vem da ilha longínqua, né? Que tá no mapa, tal. Então seriam alguns dos elementos, né? Que eu traria, assim, para a história. Ixi. Foi a Dudas, acho que caiu. Eu não Oi, sei, voltou? voltei, apareceu uma mensagem aqui que eu não entendi nada, mas como eu estou no Instagram da minha amiga, não sei o que rolou, mas acho que estamos online. Por mais Não, que estamos. Aí, o, apareceu ali como se tivesse travado tudo, até onde você ouviu. não, eu te escutei. É que Ah, apareceu uma legal. mensagem, tipo assim, você tem mais 15 minutos. E eu pensei, ok, mas não tinha Então, visto essa mensagem ainda, não sei o que está acontecendo. Ah, Marina Mel vai se divorciar quando? coitado do Alberto. Pô, a Marina é a fortaleza dele ali, tadinho.
né? O Alberto é um personagem interessante. Tem um amigo meu, o Citadino, o Daniel Citadino, ele falou que o personagem que ele mais gostou foi o Alberto Locum. Curioso. Ele é curioso, mas quando ele traz o ponto de vista, e é muito legal conversar com as pessoas sobre isso, né? Que nem a Kali, ela adora a Marina Mel, né? Tanto é que a pergunta veio disso, né? A Marina Mel, ela é uma mulher fortíssima. Pra mim, Marina Mel, ela era pra ter saqueado mais, assim, sabe? Tipo assim, pegado a Ellen. É que ela também tem a questão do luto, né? A Ellen é uma pessoa, é uma oportunista, uma chupinha ali, é uma parasita que ela soube por onde ir, né? Ela achou os atalhos para chegar onde chegou, né? Então, ela tem essa questão e pegou uma Marina Mel cuja o propósito de vida se tornou o quê? Quero minha filha, ponto. Tanto é que acontece, assim, né? Não dá para pôr na conta dela, né? Mas o luto foi tão pesado que ela deixa o Alberto de lado, ela demora para se tocar que algo está ocorrendo, ela acha que é a dor da. E voltando à questão do Alberto, né? Esse meu amigo falou que ele tem essa dualidade dele entre um paspalho e de repente o cara que tem os insights, assim, é muito legal Isso na realmente. história. Quando ele. Eu acho que quando ele tem uns insights eu gosto dele, mas quando ele defende a irmã. Eu quero assim, ó, estapear todo mundo. Mas é que, assim, ele é aquela coisa, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Ele falou, ela tá com cargo de conselheira de festa, ela vai ficar só zoando aí e tal, e não foi bem isso que ocorre, né? Ela Né? é um problema, assim. O Marcos tinha mandado uma aqui. Perguntas. Teremos mais sobre Venceslau Espada. Venceslau Espada e Escudo, ele se entrar no site lá, o firmamundo.com, tem elementos assim falando dos heróis antigos, né? Então você tem o Lucas Arco Estelar, você tem alguns elementos ali que são presentes. E o Toca, ele gostou muito do Venceslau Espada e Escudo, né? Só que esse é um personagem que a referência dele tá ligada à segunda saga, né? Ele é importante ele é uma referência importante para a segunda saga, né? Do Firmamundo, por assim dizer. Então, nesse livro não temos, nem nesse nem no outro, né? Que, assim, uma explicação, não sei se foi dúvida de alguém, a primeira saga, o primeiro livro, tal, ele surge como vamos escrever para as minhas sobrinhas e vamos ver o que acontece. Aí depois surgiu o mapa, aí o mapa tinha que ter outros reinos, tudo, mas a história na primeira saga, ela gira em torno de Catatânia, Petrec, Floresta Misteriosa e as ruínas de Pequenolide, né? É onde a história vai girar. Aí depois eu falei, pô, mas eu tenho um mapa desse tamanho e eu só aproveitei esse pouco. Não, bora lá fazer um negócio mais robusto. A Kaline tá te provocando. Tá, ela tá. Só que eu não sei, entendeu? Porque assim, eu não sei. Eu ainda não sei responder essa pergunta, porque agora você falou do segundo, sobre quem mais vai chegar, e eu tô assim, ó, eu acho que eu quero saber mais do segundo para conseguir definir o que eu sou. Porque eu gosto das chinchilas, eu gosto dos pandarecos, eu gosto de muitas partes. Eu penso assim, quando eu gosto muito da libélula também, eu fico tipo assim, gente, e agora? As libélulas são legais, a Beatriz São principalmente. muito legais. Não. Exato. Eu tô assim, eu não sei, amiga, eu não sei. Eu ainda estou pensativa. Eu quero muito o segundo livro. Assim, vocês não estão entendendo ainda. Eu preciso do segundo livro, porque eu preciso muito de respostas. Muito. Porque, assim, eu não aceito que esse livro terminou desse jeito. Não aceito. Mas, assim, é o grande lance, aquele bom e velho gancho, né, pra pegar o leitor, né? Genial! Mas, assim, eu terminei de ler, era madrugada, eu queria pegar meu telefone,
ligar pra você e pra Karine e dizer assim, ó, eu sou uma palhaça, cadê a segunda parte da minha mesa agora? Calma, vai chegar, calma que ele tá, logo logo ele tá por aí. Mas em breve. Necessitamos. E, ó, a Lali concorda comigo. O que a Lali mandou que não apareceu aqui? A Lali mandou que a gente necessita da segunda, do livro, da continuação. Que a gente quer data, que a gente quer tudo. Data, o que eu posso antecipar? A campanha do Catarse 15 de maio, né, com encerramento em 15 de julho, né, seria isso, para a gente estar com os livros já antes da Bienal para não ter problema, mas a campanha do Catarse, a ideia é que a gente lance 15 de maio, né, com as recompensas todas, né? Tudo ótimo. Isso trazendo. Meu coração, exatamente, Laila, assim, ó, o coração tá como, assim, ó. Palpitando. A Kali mandou que o final mata. É verdade. É verdade. Eu juro pra vocês que eu li o epílogo, daí eu parei, eu dei uma respirada, passou uns minutos, eu li de novo, porque eu pensei, não pode ser. E aí, eu passava assim, eu ficava pensando, porque eu pensava, tem que ter mais alguma coisa, não pode terminar aqui, tem que ter mais. Assim, de verdade, mas eu gostaria... de verdade, não precisa ficar, eu não sei se você ficou tipo assim, não, mas eu gostei, foi genial. Que como era a parte que dava quebra, né? Se eu pegar, por exemplo, os da segunda saga, eles já são livros assim mais robustos, mas não tem quebra, é aquilo mesmo, ele vai, e aí eles são, complementando o outro mesmo, com mais mistérios, os outros reinos aparecendo, né? Então, você vai ter participação de personagens assim, né, que nem não é spoiler, né? Vai vir assim, mas você vai ter participação do Héctor Costas Largas, né? Que é um dos príncipes. Eu posso falar, novos personagens aparecem, elementos que foram citados nesse, eles ganham mais importância, né? Que nem em algum momento é citado um fantasma de sal, algo assim, algum personagem, eles estão presentes, né? O que são os fantasmas de sal? Tem os outros reinos, assim, Araucária Frondosa, vão surgindo novas personagens, mas tudo isso tem que passar primeiro pela resolução da saga da Predestinada, né? Não que se você pegar a primeira saga, aliás, a segunda saga, você não vai entender. Dá para ler numa boa. Mas tem algumas coisas que fazem parte dessa primeira. O Marcos perguntou, Duda, só em um ponto de interrogação. Eu estou aqui, não caí, vocês me escutam, né? Perfeito. Tá. Então tá. Vai ter brindes de chinchila? Eu tô cogitando, se for fazer, vai ser um pacote, esse pacote que teve, né, o Marcos sempre pede para eu mostrar, aí teve miniatura, né, então, vamos ver esse aqui, quem que é? Meu filho, eu não enxergo. Não, tranquilo. Esse aqui foi a miniatura do Edmond. O meu celular, ele tá quebrado metade da tela. Eita. Aí. Eita. Então, aí teve essa miniatura do Edmond. Talvez eu faça de uma ou duas chinchilas, só que assim, sem ter escolha, vão as chinchilinhas lá junto, né? Talvez coloque duas miniaturas, né? Até o rapaz que fez as miniaturas para mim, o Make It Real, ele falou, né? Brincou, tem que ter miniatura das chinchilas, né? Então, porque a participação delas no segundo livro é importantíssima. Eu amo que ele vai soltando assim, e a gente vai pegando. A Lali comentou que
que deu o gostinho de quero mais, que conseguiu deixar a gente preso na história e, assim, ó, em êxtase pedindo mais. Eu preciso. Poxa, Voltou. Não, fico super feliz com isso, porque assim, vai ter mais, né? Eu estava conversando com a Kaline, né? Que a ideia é o quê? Lançar o segundo livro, colher os frutos, assim, aproveitar, divulgar o Firmamundo, porque essa é a pedra fundamental dele, né? E a partir disso, com calma, e ver de trazer a segunda saga, que a segunda saga eu tô para fechar o terceiro livro, só que a ideia é ela ir até 6, né? Então, é algo que Estamos prontas, prontíssimas. é algo que vai longe, por assim dizer. E, então, assim, algumas coisas depois vou ter que rever com a chefa, né, com a Kali. Por exemplo, a classificação etária da segunda saga, né, as minhas sobrinhas já tinham crescido um pouco, então eu pude puxar um pouco mais. Então, Sim. talvez subir de 14 para 16, porque tem eventos assim que eles são mais punks, né, por assim dizer, né? Sim. O Firmamundo, digamos que o Firmamundo ele começa a ver sair um pouco da inocência, assim, né? Então, por assim dizer, né? São elementos, mas vamos focar na convergência dos reinos. Não, mas aí. Então, assim, ó, se você tá ansioso, que nem eu, que nem a Lali que tá aqui nos comentários, você já segue o Firma lá nas redes sociais todas. E manda uma DM pra ele, pra Kali, dizendo pra eles liberarem esse livro logo. Ah, quem sabe, né? Eles não se comovem com a nossa ansiedade. Não. Sonhar é de graça, galera. Não, mas eu também tô ansioso para o livro aqui, né? Então, quero ver a conclusão toda, né? Assim, até eu fico ansioso com as artes, com tudo, né? Não tem como. Ah, é muito bom. É assim, bom, se vocês ainda têm alguma pergunta, mandem aí no chat que a gente está se encaminhando para o fim da nossa live. Eu quero saber se você comentou com a gente que começou despretensioso, né? Começou contando uma história para suas sobrinhas e aí a sua esposa te apoiou para você colocar a história no mundo. Em algum momento, assim, você imaginou que você ia chegar e a galera te pedindo mais livros e você de uma história sentado para entreter suas sobrinhas para uma saga de 100 livros? Assim, foi algo. Quando eu fiz o primeiro, eu falei, tá bom, concluí, né? Assim, mas é algo. Eu comecei a olhar, dar essa questão de falar, poxa, as pessoas estão gostando, né? Foi quando o pessoal do trabalho, uma outra pessoa leu e falou, Ricardo, mas isso aqui tá legal. E aí eu sentava para conversar e que é o que dá mais prazer, assim, você vê que as pessoas, elas, que nem você trazendo essa indignação com a Ellen, com o Rei, com o Alberto, são elementos, né, a Lali falando das teorias, poxa, é algo que eu curto muito, assim, eu acho muito legal falar, poxa vida, eu trouxe isso para as pessoas, uma coisa, e foi o que instigou a construir mais, né, para chegar nessa série, de repente tá com os 6 livros da segunda saga por aí, né, porque tem elemento, né, tal, e isso instiga, é legal, né, mesmo o Santão e Papa Figo, que são contos, foi gostoso por quê? Porque esses personagens, eles estavam ali gritando na cabeça, falando, quando é que você vai criar gente, né? Só que eles não tinham espaço para essa saga, né? Aí veio a oportunidade, né, de colocá-los na forma de conto, e é muito gostoso também, né? Aí, acho que tá avisando aí do recado de novo, né, do tempo. Eu não sei. Agora eu coloquei ignorar o limite, mas eu não faço a menor ideia do que realmente é isso. Vamos acho ver. Que ele vai seguir, né? Eu acho que ele vai. Não avisou que ia fechar, mas a Eulália disse: meu Deus, 6 livros, vou precisar de terapia. Eu também. E a conta da nossa terapia a gente vai mandar para o Firmamundo, que a culpa é toda dele. Ô, louco!
Ixi, não brinca com isso, não. Vou à falência. O, o Toca tá perguntando aqui, Duda, não vai Então, reclamar que não tem romance no livro? então, eu ia chegar neste ponto. Eu tava preparando o terreno pra gente virar besties, pra gente chegar neste ponto. Que assim, eu sou do romance. E assim, eu tenho ali, né, uma coisa. Tem um casal, que teve a filha, tal, tudo mais. Tem os interesses da Ellen, que não são amorosos, né, mas são interesses. Porém, entretanto, todavia, eu sei que são crianças, mas quando a gente constrói um Enemies to Lovers, a gente constrói assim. Eu queria muito saber se Nick vai curtir em algum momento. Tem um Não, eles são como irmãos. Ai, não eu tava com muita esperança de ter um Enemies to Lovers, sabe? Uma coisa tipo assim, ela chamando ele de burro, eu pensando, meu Deus, por favor. Não, é que assim, quando eu olhei, aí entra um pouco algumas coisas. Não é ser politicamente correto, longe disso, né? Que assim, há poucos minutos eu falei que eu tinha como ídolo Simpsons. Então, é que assim, como foi feito para as minhas sobrinhas, tanto é que a idade era um pouco próxima, Sim. eu achei, falei, não dá para chipar isso aqui, não. Vamos deixar. Porque assim, tudo dá a entender, né? Porque a predestinada surge o Cavaleiro da Libélula Azul. Só que, assim, eu acabei levando as pessoas para um caminho errado, que é o quê? Que todo mundo olha o Lucas Arco Estelar, o arqueiro do começo, e ele tá protegendo a pessoa que ele mais ama. O Coquinho, ele vem como ao que tudo indica, será, né? Só que como um protetor dela, mas na visão de algo parecido com o irmão mais velho, né? Tá. E a segunda saga vão ter interesses amorosos diferentes, né? Assim, esse daí eu posso trazer alguma coisa. Eu já conversei com o Toca desse personagem, ele se divertiu, né? Que assim, lógico, casamentos forçados por alianças, né? Sim. A Enigma vai ser apresentada a um príncipe da cabeça do lobo, que é o Ravi Malbec, né? Que, assim, as grandes famílias têm o nome das uvas, dos vinhos. Então, como o Malbec é um vinho que eu gosto bastante, os reis são a família Malbec. E aí, só que ela gosta de quem? Do Cavalariço, que é o Seixas Vinho Barato, que é um bastardo, né? Aí é um elemento que tem ali perdido, né? O Coquinho também vai ter as indas e vindas dele ali, né? Tal, em alguns momentos, né? Ele acaba tendo uma temática, eu não digo mais séria, mas tem algum, não de romance, eu não sei escrever romance, mas tem alguns flertes ali, algumas coisas, né? Que nem tem uma conversa da Enigma com o Coquinho, eles estão no telhado do castelo ali, os dois com vinho, conversando, né? E ele chega, ó, você tá ganhando spoiler da segunda saga, né? E aí ele começa a rir, ele fala, tipo, cara, teu pai quer marcar um casamento e você vai se apaixonar pelo cavalariço. Não existe. Aí você, o que acha? Ele, você quer saber o que eu acho? Que ele tem amizade com os dois, tanto com o cavalariço. Aí ele fala, na boa, não adianta eu falar, você vai fazer o que dá na tua veneta, né, no que você quer, então segue, né? Então, assim, os dois, eles têm uma relação meio que de irmãos mesmo, né? O irmão mais velho, foi isso daí. Assim, você matou a fanfiqueira que existe dentro de mim, mas você ressuscitou ela logo em seguida. Então tá tudo bem, continuamos amigos. Não. Sem pedradas aqui. Em primeira mão, exatamente lá. Aliás, ó, eu amo spoiler, gente. Eu amo um spoiler. A Kaline, como sempre, muito querida, ela mandou um desafio, mas o desafio é só pra você, porque eu não consigo, não. Eu não tenho dicção. Vixe. Ó, é pra falar contardo, contador de catotes. 3 vezes rápido. Eu? Vai! Tá.
Contar do contador de catotes, contar do contador de catotes, contar do contador de catotes. Ai, Nossa, ele passou no teste da dicção. o... Eu nem me arrisco, minha gente. Eu já ia me embolar toda. Eu tenho que parar, respirar e conseguir ler. Porque senão. Não, o Contardinho tá lá também, né? Esse personagem covarde. Eu tô entregando tudo. Quem estiver vendo vai falar, pô, ele já tá dando os personagens, tá? O Edmond é o melhor, a Kali mandou. O Edmond também é um personagem que eu gostei de construir. Talvez ele tenha um pouco, assim, se for olhar, eu mesmo tô diluído, assim, em alguns personagens ali. O Edmond, ele tem muito de piada infame, assim, comentário ácido, é algo que eu costumo fazer muito, né? Eu coloquei nele, né, isso. Muito bom. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz por essa live. Foi uma grata surpresa essa leitura. Eu fiquei muito feliz de realmente realizar. Eu confesso que eu queria te ligar de madrugada e dizer assim, como que vocês fazem isso comigo? Queria, entendeu? Com todo respeito. Mas eu estou muito ansiosa pelo que vem aí. E eu estava ansiosa pelo próximo. E agora eu descobri que eu estou ansiosa por mais 5. Então, assim, ó, o senhor trate de escrever, que eu preciso saber todas as histórias do Primo Mundo, tudo que vem aí. Tranquilo. Aos poucos tudo vai saindo, né? Eu fico muito contente, assim, com os comentários, as perguntas. É muito legal falar sobre algo que a gente cria, né? E que as pessoas se interessaram em conversar, discutir. É muito prazeroso, assim, pro escritor, né? Ouvir os comentários, né? É muito legal essa parte. O MB Literário entrou também, um abração para ele. A gente tem trocado muita figurinha ultimamente. Então eu fico assim, lisonjeado mesmo, né, em saber que as pessoas se interessaram, que elas gostaram, seja, tipo, aquela coisa que deu raiva por causa de personagem X, seja algo que emocionou por personagem Y, onde que está a intérprete, tudo isso, né, e assim, contente. E se vocês estiverem com saudades, apesar de não conversar muito com essa parte, tem lá os contos do Santelmo e Papafigo, colocar na Amazon Barbárie Fantástica, vocês também encontram ali os contos, né? Ele tem uma pegada, eles se resolvem ali, né? Cada conto é independente um do outro. Acho que tem 2 ali que são parte 1 e parte 2. Mas tem os elementos ali, se convido a conhecer também, uma pegada um pouco mais adulta, né? Com palavrão, aquilo que eu não podia fazer no Santelmo e Papafigo eu trago, né? Também Show. é algo para matar saudades enquanto não sai o volume 2. Gosto. Então, Ricardo, Firmar o Mundo, eu queria super te agradecer por ter vindo bater esse papo com a gente. A Lali já falou aqui que ela adorou o bate-papo, foi muito incrível. Eu amei conhecer mais sobre você, sobre a sua história, sobre suas histórias, a sua saga, o que vem aí. E você que está nos seguindo, está nos assistindo, não esqueça de nos seguir. Sigam o Firmar o Mundo, sigam Encantos da Kali, fiquem por dentro de todas as novidades que vem aí. Falta um pouquinho para abrir a pré-venda e hoje foi um dia de bastante spoiler, né? De bastante conversa. Foi tranquilo, pode falar a verdade, foi de boa. Não, foi de boa. Só a primeira pergunta lá do personagem, que eu fiquei um pouco balançado, tal. Eu peço desculpa por não ter respondido direito, é que mexe comigo mesmo, tal. Não tem nada a ver com a pergunta em si, é o que inspira, né? Tal, é algo que. Tanto é que foi discutido em sessão com a psicóloga, que é o personagem mesmo que foi inspirado. Né? E eu não sabia disso, foi o subconsciente agindo mesmo, né? Mas assim, adorei, muito legal, né? As perguntas foram show de bola.
tudo respondendo sobre a estrada, por que que é uma estrada ligando Catatânia a Petrec. Ah, é verdade. Bom, eram reinos amigos e outra, ela foi inspirada na King's Road do Game of Thrones, né? Então, eu resolvi colocar a Estrada dos Notáveis ali, né? Que ela remete aos heróis antigos do Firmamundo também, pelo menos a 2 deles ali, né? Mas é isso, super contente por ter participado aqui, muito legal, né? Espero trazer novidades assim logo, né? Tal. Posso fazer um jabazinho, divulgar algo aqui? Deve. Ó, gente, aqui vai ter a tarde de autógrafos, dia 8 de março, na Partícula Café em Santana, aqui em São Paulo, meio-dia às 3 da tarde. Quem mora perto, quem quiser ir lá, tá, eu vou estar fazendo a tarde de autógrafos, autografando os livros lá, tá certo? Aí, a galera de São Paulo, região, já tem compromisso marcado pro dia 8 de março. Vai lá conhecer o autor, tirar uma fotinho, pegar seu autógrafo e aproveitar, Sim. né? E quem sabe, pessoalmente, ele não conta mais spoiler, hein? Não vai dar uma tentada. De repente, alguém fala, a Yolanda entrou agora. Aí, tá certo, então. Tá. Então tá, muito obrigada mais uma vez por ter vindo falar com a gente. Galera que nos assistiu, muito obrigada. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. O Encantos da Cali. Se você quiser vir fazer parte do nosso clubinho, entra no site do Encantos, tem todas as informações sobre o clubinho. Essa foi a nossa live com o autor Ricardo, autor de A Predestinada dos Catatais, que eu vou mostrar mais uma vez essa capa, porque essa capa, ela é tudo, tá? Não tenho físico ainda, mas eu sou a Duda, estou aqui hoje representando a Kali e até a próxima! Até a próxima, pessoal.